Vamos falar aqui desse vídeo do Vogalizando a História, que fala do maior brasileiro de todos os tempos. Programa que o Silvio Santos fez há um tempo atrás. E vamos falar de algumas peculiaridades dessa lista, um tanto quanto peculiar, né? Com perdão da redundância. Vamos nessa. Recentemente a gente fez uma série de vídeos curtos no short do YouTube, nos Reels no Instagram e no TikTok, onde a gente reagiu ao programa maior brasileiro de todos os tempos, que foi ao ar no SBT entre julho e outubro de 2012. O objetivo era eleger. Mano, o foda é que o Silvio Santos ele era muito aleatório, né, mano? Ele dava na telha de fazer um programa assim, tipo, vamos fazer o maior brasileiro de todos os tempos, foda-se. Tem nada a ver com o que tá rolando aí, mas era isso aí. Ele sabia transformar qualquer parada em produto, mano. Ele era muito sinistro nesse sentido. Aquele que fez mais pela nação e que se destacou pelo seu legado à sociedade. Nos comerciais de propaganda do SBT, foi pedido que o público votasse através do site do programa até superar a marca de 1 milhão de votos. E o Vogalizando a História de hoje vai falar sobre o programa e sobre como ele seria diferente se fosse lançado hoje. Antes de mais nada, vamos lembrar que os vídeos onde a gente reage ao programa são vídeos curtos que estão no nosso canal no YouTube, no Short, e também estão no nosso Instagram e TikTok. A gente não viu a lista antes de gravar, então tinha gente ali que a gente não sabia muita coisa. É isso aí, é assim que funciona o React, né? A maioria das vezes é uma grande surpresa. E aqui vocês já viram a gente caindo numas surpresas, tipo o dia lá que eu reagi ao pessoal lá do Nepal lá, que usava gás de cocô de búfalo. É isso aí, mano. E gente que a gente não esperava que tivesse na lista, assim como gente que a gente achou que ia estar e não estava. Caso tu não tenha visto a lista e queira ser surpreendido com o resultado dela, vai lá assistir esses vídeos curtos antes, já aproveita para seguir a gente no Instagram e no TikTok, mas se tu já sabe o resultado ou não se importa descobrir agora, a gente já vai começar falando sobre quem ganhou essa competição. Muita gente, cara, eu conheço gente que sabe essa porra de cor, mano. Acho que são 100, né? Tem gente que sabe os 100 de cor, mano. Isso aí já é doideira já. Número 13, o Carlos Nascimento apresentou os escolhidos em ordem decrescente, mas os 12 mais votados foram anunciados em ordem alfabética para depois ser feito um mata-mata entre eles, até que só sobrassem 3. E desses 3, eu lembro vagamente dessa parada, cara, porque eu não via tanto SBT, mas eu lembro de ter visto algumas edições desse programa. Mas eu não tenho essa memória toda tão boa assim pra... Inclusive eu perguntei pro Zé Lucas aqui quem foi o primeiro também, porque eu nem lembrava. Votação para descobrir quem foi o maior brasileiro de todos os tempos. Esses 12 eram Ayrton Senna, Chico Xavier, Fernando Henrique Cardoso, Getúlio Vargas, Irmã Dulce, Juscelino Kubitschek, Lula, Oscar Niemeyer, Pelé, Princesa Isabel, Santos Dumont e Tiradentes. No mata-mata, Chico Xavier eliminou a Irmã Dulce com 50,5% dos votos. Mano. Isso aí, cara, essa parada aí tu vê também, mano, que como que a questão religiosa ela é muito forte aqui, né, Breno? Porque aí tu vê o mata-mata final da galera pra ficar nas cabeças ali foram 2 líderes religiosos, né? Irmã Dulce e o Chico Xavier, uma católica e um espírita. Isso é sintomático. E eu acho que se isso fosse feito hoje ia ter mais ainda. Ia ser uma merda, na verdade, porque, porra, do jeito que a gente tá polarizado, que ia estar gente falando que a lista foi roubada, que não sei o quê. Pô, só de ter o Lula aqui, parceiro, já ia ter uns doidão aí falando, porque deu dinheiro a ele, Rouanet, os caralho. Eliminou Lula com 63,6%. Santos Dumont eliminou... E se eu não me engano, esse programa foi na época do governo Lula, né? Então, assim, o Lula tava meio que em alta, cara, porque ele tinha uma aprovação grande ali nos 2 primeiros, né? Tiradentes com 65,5%. O Kubitschek eliminou o Pelé com 71,7%. Pô, mano, a galera dá muito valor a político e esportista, né? Tu vê que tem muito aí, né? A maioria. Tu vê, Fernando Henrique e Princesa Isabel. A Princesa Isabel não deixa de ser uma política também, né? Princesa Isabel eliminou Fernando Henrique Cardoso com 64,2%. E o Getúlio Vargas... Eu acho que se fosse hoje em dia, a Princesa Isabel não ficaria tão alta assim, não. Até porque a percepção da importância dessa galera da família real mudou um pouco. Também, negativo pra uma galera, mas tem uma galera também que jura que a monarquia era uma delícia.
eliminou Oscar Niemeyer com 59,3% dos votos. Esses que ganharam depois se enfrentaram numa semifinal, onde o Chico Xavier eliminou Ayrton Senna com 63,8% dos votos. Santos Dumont eliminou Juscelino Kubitschek com 50,6% e a Princesa Isabel eliminou Getúlio Vargas com 58,8%. Cara, eu vou te falar, cara, se isso fosse feito hoje eu tô olhando aqui, cara, se isso fosse feito hoje, Fernando Henrique nem apareceria nessa parada aí. Porque o Fernando Henrique ele ficou numa neutralidade dessas paradas assim, que acaba que, mano, pra tu ver o que era a polarização na época. O político de direita, de esquerda era o Lula, como sempre, né? E o de direita era o Fernando Henrique. Só que pra essa galera dessa esquerda mais radical que tá aqui, ficou no poder e tal, e que ainda tá aí no Congresso, o Fernando Henrique chega a ser de esquerda, mano. A percepção era outra. É uma parada que eu falo quando eu vejo essa galera falando que, porque o Fernando Henrique era de esquerda. Mano, a direita sempre votou no Fernando Henrique. A percepção que ele é de direita é coisa de agora, tá ligado? Que ele é de esquerda, aliás. E, pô, mano, pra quem entende o mínimo, não faz sentido nenhum. Aí na final, entre os três, a Princesa Isabel recebeu 11,9% dos votos, Santos Dumont recebeu 16,7% e o Chico Xavier 71,4%, né? O Chico se sagrando o vencedor da competição. A galera tá mó coisa com o Chico Xavier, né? Doideira isso, né? Aí outra parada, será que hoje seria isso tudo? Não tem mais dúvida também. Capaz do Malafaia ficar na frente do Chico Xavier, do jeito que a parada tá, ainda mais audiência do SBT. Muita gente olha torto para essa vitória, mas não tinha como vencedor ser unânime. Qualquer um que chegasse à final ia ter prós e contras a seu favor, não ia ter como agradar todo mundo e o programa ia ser alvo de críticas de qualquer maneira. Eu acho que o mais óbvio hoje talvez seria o Pelé, mano. Com a parada que a gente tem ressalvas e tal, cujo eu também tenho, mas eu acho que seria mais fácil o Pelé ficar na frente de todo mundo aí. Talvez o Ayrton Senna, tá ligado? Por ter morrido já há muito tempo e a percepção dele ainda ser positiva. Mas eu acho que se fosse hoje, o quadro seria diferente. Inclusive, a ideia não partiu do SBT. O maior brasileiro de todos os tempos foi baseado num programa da BBC, que elegeu os 100 maiores britânicos de todos o Silvio Santos, ele também copiava as paradas, né? Ele gostava muito os tempos. E a gente falou sobre esse programa no nosso último vídeo exclusivo para os membros do canal que assinaram o plano Vogalove de carteirinha. Aqui no clube de membros do canal, mais ou menos a cada 15 dias, a gente lança um vídeo exclusivo novo e já tem quase 80 vídeos lá. Então, se tu quiser ver esses vídeos, vira membro do Vogalizando no YouTube e assina o plano Vogalove de carteirinha, que na hora já vai estar tudo liberado. A gente, nesse vídeo exclusivo, falou um pouco de cada um que apareceu na lista, diferente de como a gente está fazendo aqui. Aqui a gente não vai falar de cada um. E vários países já fizeram as suas versões do programa. Nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan foi escolhido o maior estadunidense de todos os tempos. Caralho, hein, mano? Os caras se amarram nesses doidão, né? Fizeram guerra e os caralho, né? Ronald Reagan. Na Itália, foi escolhido Leonardo da Vinci. Porra, só faltava ser o Mussolini, né? Do jeito que, porra... Da Vinci era maneiro. Mas, pô, do jeito que hoje é capaz de... Faz essa votação na Itália agora, ver se não é ser o Mussolini. França foi escolhido Charles de Gaulle. Os alemães escolheram o chanceler Konrad Adenauer. Os argentinos escolheram o libertador José San Martín. E os portugueses escolheram o ditador Antônio Salazar. Caralho, o que velho. mostra... Que doideira isso, hein? Salazar, velho? Caralho, e aí, porra, Portugada? O pessoal da Guiana brasileira aí. Que não foi só no Brasil que a lista causou polêmica. Muita gente na lista é fruto daquele período. Provavelmente não ia estar nela se ela fosse feita hoje. Da mesma maneira que muita gente que está em alta agora provavelmente ia estar numa lista atual e talvez... Virgínia, velho. Virgínia ia ser a primeira, mano. Talvez numa lista feita daqui a 10 anos já não ia estar mais. E os brasileiros acertaram na lista várias vezes. Nomes importantes para a ciência, como Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Vital Brasil, foram escolhidos. E por ser um país onde o futebol é muito popular, vários jogadores... Mano, se fosse hoje em dia, mano, os caras não...
jeito que a galera nega a ciência aí, parceiro. Esses caras aí eu acho que não é nem aparecer. Eles figuraram na lista também, o que foi bem polêmico às vezes. Além do Pelé, a lista também conta com o Ronaldo, Neymar, Rogério Ceni, o goleiro Marcos, Zico, Garrincha, Sócrates, Ronaldinho Gaúcho e Romário. Aí, figuras se importantes. fosse hoje, talvez o Ronaldinho Gaúcho ficasse mais alto. Por uma mitologia meio que se criou em torno dele também. Talvez o Romário tem minhas dúvidas. Porque também, da mesma forma que tem muita gente paga pau, hoje em dia também existem ressalvas com ele. Da política também foram escolhidas Rui Barbosa, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, Luiz Carlos Prestes, José Serra e Itamar Franco, mas menos do que figuras religiosas. Mas tiveram vários, foram Edir Macedo, Frei Galvão, Silas Malafaia, Padre Cícero, o pastor Valdemiro Santiago, Dom Helder... Até o Valdemiro, viado! Qual é, mano? Aí, eu tô falando pra tu, só a audiência do... Valdemiro ficou na frente do Ronaldinho Gaúcho, velho. Caramba. Câmara, R.R. Soares, o padre Marcelo Rossi, o Monsenhor Jonas Abib, o padre Landel de Moura e Ana Paula Valadão. Alguns aí então, parceiro. Caralho, doideira. Muito nobres. E outros Valadão tá meio embaçado aí com os Valadão ultimamente. Conhecidos por se aproveitarem dos seus fiéis. Tem gente que tá aí pra fazer... Só faltou a Flor de Lis na lista, né? Maldade mesmo, mas ainda bem que hoje a gente pode contar com a Surfshark VPN para ficar mais tranquilo aqui na internet. Isso que é foda. Às vezes é através da rede do Wi-Fi. Isso é importante. É importante o merchan dos caras e tal, mas pra gente aqui, pra nossa análise aqui, não é tão importante. Então, vou ver até onde vai esse marketing deles aqui e vou passar pra gente... Ainda vai ter um antivírus, um sistema que fornece esse livre aquisição. Tem o link dos caras. Surfshark.com. Vem com os caras, que é sucesso. Então, valeu. Também foram escolhidos muitos músicos. Surfshark, se quiser botar um dinheiro aqui na gente aqui, ó, canal em ascensão aí, ó, também pode. Mas por enquanto a gente vai pular tua parada, porque se não dá nada pra gente. Músicos: Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, Renato Russo, Luan Santana, Ivete Sangalo, Regina. Pô, mas nessa época aí, brother, o Luan Santana tava bombando, né? Talvez hoje em dia não aparecesse, né? Porque ele já tá meio escanteado. Não, porra, deve estar ganhando dinheiro pra caralho ainda, mas ele já não é um dos principais ali, né? Da galera sertaneja, né? O Raul Seixas. Michel Teló, Cláudia Leite, Joelma, Chico Buarque, Amado Batista, Cazuza e Tom Jobim. Caralho, assim Chico Buarque. Olha isso aqui, velho. Pera aí, vamos lá. Pra tu ver que a parada tem meio que um timer. Seixas, Michel Teló, Cláudia Michel Teló em 72. 72. Regina, Raul Seixas, Michel Teló, Cláudia Leite, Tana, Luan Santana 40 Regina, e tanto. Raul Seixas, Michel Teló, Cláudia Leite, Joelma, Chico Buarque. Vários jogadores figuraram na lista também. O que foi Russo, Luan Santana, Ivete Sangalo, áreas de sucesso com Barão de Mauá, Robista, Cazuza e Tom Jobim. Aí tu pega Cazuza e Tom Jobim 80 e tal, Chico Buarque e o Luan Santana em 40 e pouco, mano. Pra tu ver que essa porra é muito da época também, tá ligado? Porque, pô, mano, se tu pegar a importância pra música brasileira de Tom Jobim, de Chico Buarque, muito maior do que essa galera aí, Luan Santana. Mas, né, tem a época ali, a galera tá explodindo. Se fosse hoje, mano, de repente aparecesse ali um Pose do Rodo, um Oruan na frente do Tom Jobim. Reflexo do tempo. Assim como alguns ícones da literatura: Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato e Jorge Amado. E empresários de Computador sucesso sem som, caramba, mano. Roberto Marinho, Antônio... Então não dá nem pra falar contigo, né, Cinta? Tá me ouvindo aí? Tá nada, né? Bota o fone aí, pô, pra tu escutar a gente, cara. Hermílio de Moraes e Roberto Justus. Pessoas ligadas às obras de caridade, como a Zilda Arnes, Betinho e Paiva Neto, também apareceram na lista. Militares Paiva Neto importantes, é o mano como o Duque de Caxias. Ai, foi mal. Foi o mano da LBV, né? Paiva Neto, né? E Cândido Rondon tem um LBV apareceram aqui na lista, e nela também tiveram várias personalidades da televisão: Chico Anísio, Dercy Gonçalves, Luciano Huck, Renato Aragão, Rodrigo Faro, Xuxa Meneghel, Hugo Liberato, Hebe Camargo, Mazzaropi, Reinaldo Gianecchini e Jô Soares. Foi uma lista que englobou pessoas o Jô Soares ficou, pô,
porra, mano, ruim, ficou em penúltimo aí da parada. Porra, ficou atrás do Rodrigo Faro, velho. Vacilo isso aí. Variadas áreas, das mais variadas origens e que foram escolhidos pelos mais variados motivos. Manuel Jacinto Coelho, fundador da cultura racional, estava na lista. Cangaceiro Lampião estava na lista. O imperador Dom Pedro II também estava. Agora, quem não estava foi o primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca. Não que ele tenha tido um grande governo, não é por ter sido o primeiro presidente, podia ter sido bem votado. E não. Deodoro só o patrono da independência, José Bonifácio, foi outro que não apareceu. E junto com ele está a Maria Quitéria, pioneira no Exército Brasileiro e condecorada pela atuação na Guerra da Independência na Bahia contra Portugal. Luiz Gama, um dos principais abolicionistas da história do país, apesar do Zumbi dos Palmares, outro ícone da resistência contra a escravidão. É porque era mais popular na época, né? Se falar que o papo também antirracista, ele não era tão difundido igual hoje. De repente, hoje, talvez tivesse o Luiz Gama e não tivesse o Zumbi. Embora eu acho que os dois são importantes, mas... ter aparecido. E nenhuma figura indígena apareceu. Nem Sepete Araju, que lutou na Guerra Guaranítica, nem Cunhambebe e Aimberê, que lutaram na Confederação dos Tamoios, nem a Juricaba, líder de Manaus contra a invasão portuguesa no norte do Brasil. Nem o cacique Raoni, que há anos... Cara, nem sabe que porra é essa, mano. O pessoal que vê SBT, tu acha que sabe que é o cacique Raoni, porra? É um dos principais porta-vozes da preservação na Amazônia. O único membro de revoltas contra o governo que apareceu na lista foi o Tiradentes. Os líderes da Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, não apareceram, por exemplo. Anita Garibaldi e Bento Gonçalves, da Revolução Farroupilha, ficaram de fora. O mártir da Confederação... Luiz Lima? Nas mesmas posições que ele ficava quando ele nadava. Lá nas Olimpíadas, lá que não passava nem pra final. Federação do Equador. Frei Caneca ficou de fora. Antônio Conselheiro, da Guerra de Canudos, e João Cândido, da Revolta da Chibata, são outros que não figuraram à lista. E por mais que vários músicos importantes tenham aparecido, Heitor Villa-Lobos, Elza Soares, Vinícius de Moraes e Cartola não estavam entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Mas tá o Luan Santana e a porra do Michel Teló. Mas não tá Elza Soares, não tá Cartola. Isso é doideira, cara. Tá ligado? Aí os caras falam de... Ah, não, porque hoje em dia a música... Porra, cara, tu vê o reflexo dessa época aí. Isso aí é o quê? 2000 e pouco? 2006? Sei lá. Devia ser 2010. Vamos dizer. 2010 no máximo. Aí, porra, mano, tu pega... A galera que era importante, assim, pra música, era uma galera, assim, que, tipo, musicalmente... Porra, brother, Michel Teló. Pô, brother, que doideira isso aí também, mano. A galera fala pra caralho de hoje, mas, porra, mano, olha só a época também. Você não tinha como englobar todo mundo? Quem sabe o comandante da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, o Mascarenhas de Moraes, talvez tenha mais sorte na próxima. Assim como o Barão do Rio Branco. Mascarenhas. Oswaldo Aranha, Joaquim Nabuco e Marcílio Dias. Algumas dessas figuras históricas se tornaram mais conhecidas nos últimos 10 anos, mas também é possível que se a lista fosse feita hoje, criadores de conteúdo popular... Com certeza, ia ter Felca, ia ter esses doidão aí, Red Pill, o Cabo do Campari, jeito que neguinho é doidão, ia ter Felipe Neto, ia ter todo mundo aí. Virgínia com certeza, mano. Virgínia, mano, ainda mais pelo público do SBT hoje, mano, Virgínia tá lá no alto, parceiro, ia tá brigando com o Chico Xavier. Isso se o Chico Xavier te leva lá, ia tá, o final ia ser Virgínia e Ayrton Senna e a Virgínia ganhar. Conheço meu povo. Em muitos votos também e tirassem o lugar de algumas figuras já consolidadas na história. A lista é fruto do seu tempo. Tem gente que é muito popular. Teve um vídeo aqui que eu reagi com a legenda de IA toda zoada. Hoje, e era desconhecido em 2012, ou pelo menos não era tão conhecido na época, o Gustavo Lima, a Anitta, o Vinícius Júnior, o Whindersson Nunes. A Anitta ficaria alto, pá. O Whindersson, talvez. Vinícius também, talvez. Tata Werneck, Carlinhos Maia, Virgínia Fonseca, Bruna Marquezine, Juliette, Casimiro Miguel, Felca. Casimiro também ficaria alto, hein? Casimiro ficaria alto. Felca, talvez, também. Não é impossível que alguns deles aparecessem na lista dos maiores brasileiros de todos os tempos se ela fosse feita hoje. E pessoas que morreram de lá pra cá, como Chorão, Marília Mendonça, Paulo Chorão, Gustavo, né, mano? Gal Costa e Rita Lee, pudessem receber votos a mais por conta da saudade que as pessoas têm delas. O seringueiro e ativista ambiental Chico. A percepção dessa galera aí muda, assim, com o tempo também, né, brother? Eu acho que a Rita Lee, brother,
essa época aí, ela tava meio assim, tipo, como ela ainda tava por aí, não tinha essa pegada, mas hoje eu acho que a Rita Lee também, a gente tava conversando agora com o Zé também, que tem uma geração nova que tá descobrindo a Rita Lee, até pelas questões dela de empoderamento e tal, essas paradas assim, dela ter sido uma mulher foda no rock, numa época em que o rock era mais masculinista do que hoje em dia ainda é, tá ligado? E eu acho ainda que ainda é muito. Mas eu acho que a percepção dela, por exemplo, seria maior. Do Chorão, com certeza. Eu acho que o Chorão seria um maluco muito lembrado aí nessas paradas. Principalmente pra galera da minha faixa de idade, talvez a galera um pouco mais nova. Chico Mendes figurou a lista. Ele se tornou internacionalmente conhecido por defender a preservação da floresta amazônica e foi assassinado em 1988 a mando de fazendeiros locais, o que chamou ainda mais atenção para a luta dele. Na lista atual, talvez a vereadora Marielle Franco também fosse incluída. Ela foi assassinada em 2018 e depois disso as pautas políticas dela se tornaram conhecidas no Brasil inteiro. O padre Júlio Lancelotti e o Frei Gilson ficaram muito mais conhecidos por conta das redes sociais. Logo, podiam figurar entre os 100 maiores se a lista fosse feita hoje. Paulo Freire foi o único filósofo. Se essa galera de pegada de igreja é tão forte, eu acho que o Júlio Lancelotti, mano, ele é um... Como assim, a galera que defende mais ele é a galera mais progressista e talvez não seja o público-alvo desse tipo de programa, hoje em dia, desse tipo de parada, talvez não ficasse tão alto. Embora eu ache ele muito brabo e até muito maior do que esse Frei Gilson aí, pra mim. Mas talvez esse cara com a pegada aí da galera mais velha, galera mais religiosa, tem mais aceitação, talvez esse Frei Gilson aí desse mais... ficasse. Mas eu acho que provavelmente não figuraria não. Olha o Paulo Freire aí. Figurar a lista na época, mas não seria impossível que Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e Ailton Krenak o Cortella, talvez... Em 2012, tanto o Celso Portiolli, Marcos Mion quanto o Ratinho eram bem populares, mas com outras figuras perdendo popularidade, eles podiam ganhar umas posições numa lista de 2026. Jornalistas e comunicadores importantes como William Bonner e Datena aparecem na lista, mas Glória Maria e Cid Moreira ficaram de fora, junto de outros ícones da literatura que não apareceram, como Maurício de Souza, Ariano Suassuna, Ziraldo e Luiz Fernando e Érico Veríssimo. Outro que ficou de fora foi o Silvio Santos, mas isso porque ele não quis participar de uma competição. Então, aí fica a questão. Ainda mais por ser no SBT e por ser o Silvio Santos, eu acho que eu tava até conversando com o Zé, que eu tava conversando sobre esse assunto antes de fazer o react. Provavelmente eu acho que o Silvio Santos ganharia, cara. Provavelmente o Silvio Santos ganharia. Não só por ser no SBT, mas eu acho que o Silvio Santos, ele é meio que... Cara, eu tenho... E eu conheço muita gente que tem também as minhas ressalvas com o Silvio Santos. Mas, pô, cara, pra combinar... Ele é talvez... Ele é talvez não, ele com certeza é a figura de comunicação mais importante do Brasil, mano. Não tem jeito. E a comunicação é uma área muito importante da nossa sociedade. Não tem jeito. Tá ligado? O próprio Chico Xavier, cara, ele só foi muito famoso porque a questão de comunicação dele era muito forte, tá ligado? Ele sabia se comunicar com a galera, de certa forma. Tipo, aí difundiu a questão espírita pro Brasil inteiro, tá ligado? Questão do kardecismo ali, essas paradas, né? Mas o Silvio Santos, eu acho que ele é meio unanimidade, tá ligado? Assim, tipo, de comunicação mesmo. Então não tem jeito. Promovida pela sua emissora e pediu que os votos dele fossem anulados. Alguns dos escolhidos estavam na lista por serem muito populares na época, mas hoje já não são tanto. O lutador Anderson Silva ficou na 90ª colocação. Mas hoje já não está mais tão em alta. Então ia ser muito difícil que ele fosse conseguir manter a posição hoje. O astronauta Marcos Pontes ficou na 77ª colocação. Mas o cara está indo para o espaço há 6 anos antes. Hoje já não é mais tão popular. A atriz Lua Blanco era uma das protagonistas da novela Rebelde na época. Logo, ficou na 71ª. Aí é doideira, né? Porra. Colocação. Hoje, certamente já está fora da lista. Maria da Penha ficou em 100º lugar, provavelmente não ia estar na lista hoje, principalmente depois da campanha de difamação e descrédito que ela vem sofrendo nos últimos anos. O empresário Ike Batista foi colocado na 21ª colocação. Já ia sair, Brasil.
Mas isso foi antes do cara ser preso e perder uma parte gigante da sua fortuna. Hoje, ia ser bem difícil que ele figurasse entre os 100. O vice-presidente José Alencar... Pra ver também que a galera dá uma importância pra bilionário fodida, né? Tipo, os caras não sabiam nem que o Batista era envolvido, não sabia nem que ele era. José de Alencar também só era vice-presidente, também não fedia nem cheirava, mas ninguém vai lá e votou. Foda-se, tá ligado? Galera, pô, mano, o brasileiro adora um bilionário, né? Tu não sabe nem o que o cara faz, tá ligado? Tinha deixado o cargo fazia pouco tempo. Hoje, pouca gente lembra que ele foi o vice do Lula. Então ia ser bem difícil o cara conseguir de novo a 19ª colocação. Lembrando, tá? O José de Alencar é do PL, mano. Então que a galera fica falando aí que... Não, porque um lado ou outro, mano, os caras sempre estão se beijando. Então... Caralho, olha isso aqui, velho. Nando Collor de Mello ficou na 78ª colocação, mas com um legado muito mais negativo do que positivo hoje. E com ele preso, ia ser muito difícil. Porra, mano, o Collor muito mais negativo hoje, brother. Quanto que o Collor teve legado positivo, irmão? Difícil que ele aparecesse entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos numa lista feita hoje. Dilma Rousseff, 33ª colocada na época, era presidente quando a lista foi divulgada. E no momento ainda popular. Realidade muito diferente da de hoje. Ela teve o cargo de presidente cassado e amarga grande impopularidade entre os brasileiros de modo geral. Pra vocês verem também, cara, como a visão histórica ela vai mudando, né? Tem muita galera ainda defendendo o Bolsonaro e tal, e eu não vou entrar no mérito, mas, brother, daqui a um tempo, parceiro, isso aí vai mudar completamente, vai por mim. A visão vai mudar completamente. Então dificilmente ia estar na lista hoje. E em 63º lugar ficou o Dedé, na época zagueiro do Vasco, que jogava muita bola. E hoje é possível que ele ainda estivesse na lista. Mas porque a lista trouxe muita visibilidade para ele e o carinho das pessoas com o Dedé podem fazê-las votarem nele mais uma vez. A gente dizer que a pessoa ia estar fora da lista também não é nenhum demérito, nenhum desprezo. Mas a lista é fruto da popularidade que as pessoas tinham naquela época. O SBT, no site do programa, até disse que a decisão tinha que ser bem pensada. Mas muita gente votou com o coração e sem estudo. Pô, os caras votaram no Dedé. Pô, é igual, tipo, hoje provavelmente teria sei lá, um Bruno Henrique na lista, um Arrascaeta. Não, isso aqui é Arrascaeta não é brasileiro, né? Mas teria os doidão aí do Flamengo, os doidão do Palmeiras, aí o Rafael Veiga. Esse pá, parceiro. É porque essas são coisas que movem paixões, né? Igual eu falei da Virgínia, mano. Porra, mano, a mulher ela tem fã-clube, brother. Sendo o quê? Sendo influenciadora. O que uma influenciadora faz? O que ela faz? Não se sabe, né? Mas teria voto porque tem uma galera que gosta dela, acha ela carismática, acha ela legal. Eu acho que pra você ser considerado um brasileiro foda, isso aí não é um critério muito dos mais lineares. Eita, fiz besteira aqui, peraí. O valor das figuras históricas para a história do Brasil. Isso aí, Marcão. Se os votantes numa lista de hoje fossem os mais jovens, ia ser difícil para figuras como o Ronald Golias e o Chacrinha se manterem na lista. Na época, até o Tiririca estava entre os escolhidos. E por mais que algumas pessoas tenham ficado mais populares com o tempo e talvez até subissem de posição, algumas provavelmente iam se manter entre os 100, mas iam cair um pouco. O Lula provavelmente ainda ia estar na lista, mas numa posição mais baixa, porque da mesma maneira que é muito admirado e respeitado, também é muito rejeitado. Mesma coisa o Bolsonaro. Na época em que a lista foi feita, ele ainda era um deputado do baixo clero. Pouca gente sabia quem ele era. Mas hoje, o cara tem uma base de seguidores muito fiel que provavelmente votaria massivamente nele. Apesar dele também ser muito impopular com grande parte dos brasileiros. Outros políticos ganharam muita popularidade de lá pra cá. Nicolas Ferreira, com seus milhões de seguidores, podia estar entre os 100. Os filhos do Bolsonaro talvez estivessem na lista também. E até o Enéas Carneiro, que na época da lista já era popular. Mas ainda hoje desperta admiração em muita gente, sendo até chamado de o melhor presidente que o Brasil não teve. Tem vídeo sobre o Enéas aqui no canal, para quem quiser conferir depois. Se fosse hoje, militares como o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra podiam ter aparecido na lista. Talvez até os presidentes Médici e Costa e Silva. Que doideira, né, brother? A percepção dessas paradas vai mudando, né? Uns doidão e descobrem que esses caras eram... que doideira isso, mano. Que governou durante o chamado milagre econômico, e o outro quando foi instaurado o ato institucional número 5 durante a ditadura. Muita gente nos últimos anos passou a defender o retorno dos militares no poder. E não seria surpresa se até o Plínio Salgado, representante do fascismo no Brasil durante a década de 30, recebesse voto suficiente para aparecer
entre os 100 mais Não votados. duvido, não. Infelizmente, muita gente importante ainda é desconhecida, como a médica Esther Sabino, que liderou o sequenciamento do genoma do coronavírus em tempo recorde no foda. Brasil, Miguel Nicoleles, neurocientista Oi, famoso. mano, esse cara é muito pica, mano. Miguel Nicoleles é um maluco muito brabo. Por pesquisas em interface cérebro-computador, que permitem que paraplégicos voltem a ter sensações e movimentos por meio de exoesqueletos, e do William de Mello, astrônoma da NASA que descobriu supernovas e bolhas azuis. Algumas pessoas da lista também fizeram muito mais do que só a função pela qual são conhecidas. O padre Landel de Moura também foi um inventor importante. Sócrates foi um jogador de futebol que se envolveu na luta pela democracia no Brasil. Renato Aragão criou o projeto Criança Esperança e Luciano Huck é muito envolvido em causas sociais, por exemplo. E tem quem diga que o programa não ia ter graça se não fossem os absurdos que aparecem nele. Figuras como Tiririca, Silas Malafaia, Luan Santana e Dedé do Vasco é que faz a gente falar da lista até hoje. Pô, o Malafaia hoje seria mais bizarro ainda. Na época A gente também pode ter esquecido de mencionar alguém que podia ter aparecido em alguma outra categoria. Mas tu pode usar os comentários aqui pra ajudar a gente e também montar a tua própria lista. Tentando lembrar alguém quem assim que eu acho foda que talvez aparecesse, mas sei lá, mano. Ele citou muita gente que eu votaria e não tá e não tava na lista, tipo Luiz Gama e tal, assim, tipo, acho legal, assim. Mas, sei lá, mano, da música, tipo, ele falou do Chorão, talvez aparecesse. Cara, eu tava conversando com um amigo meu sobre a questão do Chorão, brother. De tudo que envolvia ele e tal, tinha polêmica, tinha tudo, mas, pô, mano, eu acho que o Chorão, mano, as pessoas talvez só vão ter a noção da importância que ele teve para uma geração em questão musical aqui no Brasil depois de muitos anos, cara. Porque mesmo o Charlie Brown Jr. tendo tido uma importância muito grande, em alguns momentos, inclusive hoje eles não são unanimidade, mas com o tempo a galera vai ver a importância que o Charlie Brown Jr., que o Chorão teve pra fazer uma galera entrar no mundo do rock, do hardcore, até do skate, cara. Eu conheço muita gente que começou a andar de skate por conta do Chorão, cara. O cara, pô, mano, o cara fez uma galera, o cara era músico e fez uma galera entrar no esporte por conta do estilo de vida dele, mano. E eu acho isso uma parada muito grande, assim, pra uma personalidade, sabia? Você, por mais que o cara não fosse um cara perfeito, tivesse problemas, morreu do jeito que morreu, mas, pô, mano, você ser uma influência desse tamanho na vida de um monte de jovem, tá ligado? Isso é muito foda, mano. E eu acho que a maior influência que ele deu foi essa mesmo, cara, porque as outras paradas também, a galera passou batido. Os maiores brasileiros de todos os tempos. O vídeo de hoje fica por aqui, mas tem mais vídeos do Vogalizando isso aí, galera. Vogalove de carteirinha. Por menos de 20 pilinha por mês, Pô, videozinho dá pra maneiro ter acesso hoje, a quase 80 Gostei. vídeos exclusivos que tem ali no nosso clube de membros. Então, mas galera, pra isso, tem que assinar o plano mais baita que tem ali, o Vogalove de carteirinha. Valeu, Vogalizando. Eu vou, quando a galera entrar aí, ela faz isso tudo aí, mas por enquanto eu vou fazer meu peixe aqui. Galera, lembrando, se você ainda não segue a gente aí. Se você tá vendo corte, se você tá acompanhando esse conteúdo aqui depois, segue a gente, mostra pro teu amigo. Aqui, a galera de Campo Grande fazendo um conteúdo, fazendo um react. Pô, vocês só dão moral pra Playboy, tá ligado? Então, vamos dar moral pros moleques aqui. Os rapazes aqui, tem pai de família na parada aqui, tá ligado? Então, assim, vamos dar aquela moral, vamos se inscrever, dar aquela balangada gostosa no sininho. E tamo junto. Vai vir o próximo aí fazer o seu papel aqui. Eu vou ficando aqui por vocês. Valeu, vou ficando por aqui com vocês. E boa noite aí, galera. Valeu. Tamo junto.